todos. Que a luz do Mestre Jesus possa sempre se fazer em nossas mentes, em nossos corações, aonde o seu Evangelho, brilhando essa luz para todos nós, juntamente do Consolador prometido, a doutrina espírita, possamos fazer as reflexões tão profundas e necessárias ao nosso caminhar. E Jesus, como nosso grande Mestre, nosso grande Senhor, nosso grande pedagogo, nos trouxe várias lições em seu Evangelho, aonde proporciona a cada um de nós buscarmos essas orientações tão importantes para a nossa evolução espiritual. E ele não poderia deixar de se utilizar da mulher em sua mensagem. E hoje, nessa data especial do Dia das Mães, aonde essa energia se faz presente nos nossos corações, nas nossas felicitações, mas é um campo vibratório saudável e que reluz essa grande missão que é ser mãe, que é ser mulher. Porque quando Jesus utiliza esse termo mulher, ele não está somente se referindo a gênero, mas também a essa missão que é dada à mulher, desse papel de amar, de educar, de caminhar lado a lado com aquele que ela recebe no seu ventre. É uma missão grandiosíssima, aonde envolve-nos a todos nós, que somos assim recebidos através dessa possibilidade de aqui estarmos reencarnados, caminhando. Então, cada um de nós, a nossa gratidão aos nossos pais e às nossas mães nessa data que se reluz. E Jesus, como não poderia deixar de ser diferente, vai trazer a sua época, que é contraditório para a época, a importância da mulher, o papel da mulher, a missão da mulher. E ele vai exemplificar em várias passagens. Uma delas também, das passagens importantíssimas para a nossa reflexão de vida imortal, a sua própria ressurreição. Quando assim, ele torna e traz essa mensagem primeiramente a Maria Madalena, Maria de Magdala. É ela que recebe primeiramente essa mensagem e vai levar aos seus irmãos, seus discípulos, trazendo essa grande mensagem do retorno de Jesus. É com a mulher. E tantas outras passagens que vão refletir, vão trazer o papel importante da mulher nesta ação da luz do Evangelho se fazendo sobre a terra. Elas são participantes diretas do Evangelho de Jesus. Não como fizemos através dos séculos, aonde o nosso protagonismo machista nos colocamos à frente da mulher nos tempos históricos. Um erro ainda que nós não consertamos ainda como humanidade. Ainda temos esse equívoco nessa construção da mulher no mundo, na mulher da sociedade. Mas nós vamos aprender. Tenho fé e certeza que isso um dia ocorrerá. E haverá então, como nos diz os Espíritos, essa igualdade no sentido de que todos nós recebemos em quantidade e qualidade moral do nosso Pai Celestial em igualdade, não por questões de gêneros. E a mulher samaritana, ela vai trazer essa representação, essa mensagem do Evangelho, aonde João vai nos trazer no capítulo 4, no versículo 3 a 43, aonde aqui estará toda a nossa reflexão no Evangelho do Mestre Jesus. Claro, não vamos deixar de buscar essas explicações e orientações na doutrina espírita, como Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 17, onde ali também ele vai falar sobre a mulher samaritana e vai nos trazer, vai colaborar conosco aqui no estudo para as reflexões aqui tão profundas e necessárias. E não poderíamos começar diferente, senão indo a esse texto bíblico, a esse fato. Isso ocorreu à época de Jesus.
E João, ele nos trouxe essas informações anotadas neste capítulo 4. E ele vai começar nos trazendo mensagens sublimares. E aonde nós precisamos da doutrina espírita. Kardec vai nos dar uma orientação logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar da questão dos samaritanos, desse caminhar desse povo, a sua religiosidade ou aquilo que religiosamente eles se ligavam. Isso nós vamos aqui no decorrer dos nossos estudos, nós vamos trazendo a informação para a gente ir assim moldando a ideia da mensagem de Jesus, que na verdade aqui foi com a mulher samaritana, mas é para todos nós, independente de gênero. E a mensagem ela já começa num fato interessante. Ele diz logo no início desse capítulo: deixou então Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Aqui vamos abrir um parênteses, que aqui é uma mensagem já para nós buscarmos o espírito da letra, como nos diz Emmanuel. Aqui, claro, está se referindo a uma localidade. Você saía da Judéia e ia para a Galiléia, mas para fazer esse caminhar você precisava passar pela Samaria, não tinha como passar pela Samaria, pelo esse território, pela essa região, para que você saísse de um ponto e fosse ao outro. E a Judéia, ela tinha uma representação de que era o local onde Jesus estava junto dos seus, dos judeus, e ao qual ele levou a sua mensagem, mas ali não compreenderam direito quem ele era, e ali já estavam tentando, programando até mesmo para matá-lo. E ele estava se caminhando para a Galiléia, que era um outro contraponto, em que na Galiléia ele não foi aceito, na sua própria terra, aonde ele nos traz a mensagem: não há profeta sem honra, mas não ser em sua própria terra, aonde ele diz que nós, nesse comportamento humano nosso, aquele que nós conhecemos, que vimos caminhar, nós colocamos empecilhos, mesmo que sua mensagem seja vibrante, seja boa, nos auxilie, mas nós dissemos: aquele que é filho de carpinteiro, aquele que caminhava conosco, que fazia isso ou aquilo, eu desmereço a mensagem. Fizeram isso com Jesus na Galiléia. Então Jesus estava saindo de um ponto onde a sua mensagem era dentro do seu povo, estavam tentando matá-lo, para ir para um outro ponto onde ele não estava sendo aceito. E ele passa por onde? Por Samaria. E Samaria, dentro desse contexto, o que ela significava? Ela tinha total rejeição ao pensamento judaico, dos judeus da época. Totalmente diferente. Eles eram considerados heréticos pelos judeus, pois não pensavam igual, como nós vamos perceber mais aqui à frente. E Jesus, então, caminha-se a essa cidade de Samaria, aonde ele passa, que é chamada Sicar, aonde nessa cidade estão as terras de Sião. E que terras são essas? É justamente as terras que são herança do pai Jacó para José e para aquele povo que ali se encontrava. Esse é um contexto também bíblico, que aqui nós não vamos adentrar, mas lembrando que José era aquele filho do pai Jacó, ao qual o pai Jacó muito amava, e por ciúme dos seus irmãos, ele é entregue ao Egito como escravo, e ali ele começa a fazer leitura dos sonhos do rei egípcio, é reverenciado, e então seus irmãos são presos, agora o contrário, e é ele, José, quem vai libertar seus irmãos. Essa é uma história bíblica, está lá no Velho Testamento. É dentro desse contexto que as terras de Sicar se encontram e se vivem nesses pensamentos. E estava ali, justamente nessas terras de Sicar, a fonte de Jacó, o poço de Jacó. E esse poço, ele era um local sagrado para os samaritanos. Ali ocorriam milagres, ali eles vinham reverenciar, ali eles vinham fazer peregrinações, fazer visitações. Era um lugar sagrado para o povo samaritano. E é justamente ali que Jesus então se encaminha, e ele, cansado desse caminho, porque Samaria era uma região montanhosa.
Se você sair da Judéia e ir para a Galiléia, você tem que atravessar essa região montanhosa, não é uma região plana, é uma região muito difícil de caminhada. Então Jesus chega ali, cansado, naturalmente, e assentou-se junto dessa fonte. E era ali quase a hora sexta. O que seria essa mensagem aqui também? É importante nós abrirmos mais esse parênteses aqui. A hora sexta para o povo judeu, que eles dividiam a hora em 12 horas de dia, que era das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, e 12 horas de trevas, que são a noite, que era das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. O dia para eles começava às 6 horas da tarde, 6 e 1 já é o dia seguinte. Por exemplo, se fosse domingo, 6 e 1 já é segunda-feira. Então, essa sexta hora, ela equivalia a ser a meio-dia. Então, imagine, numa área desértica, montanhosa, sol escaldante, é a hora que Jesus ali está. Mas a representação espiritual disto é o quê? O que está nos dizendo a leitura de Jesus? Que Jesus se encontrava numa região, num ponto ali que o intemperamento, as emoções do povo samaritanos para com qualquer peregrino que fosse judeu era efervescente. Eram diálogos de ofensa, de ódio e até mesmo de morte, chegando-se a chegar a esse ponto. Então, essa representação do meio-dia é desse calor emocional que havia ali, mas esse calor emocional antagônico, de ódio, de rancor, se detestava. É aqui, o meio-dia, que Jesus se encontrava, simbolicamente trazendo esse sol escaldante do meio-dia, nessa passagem que aqui se refere. Então, veio uma mulher de Samaria tirar água. Porque a mulher que fazia essas tarefas, ela tinha a tarefa de servir. E neste caso aqui esta mulher, Jesus então vai se dirigir a ela: dai-me de beber. Simples assim. Olha que interessante. Quando o versículo 8 vai nos relatar o seguinte: logo após Jesus dar essa fala, eles vão abrir um parênteses e dizer assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Simples esse texto, se nós olharmos só a letra, nada demais, mas espiritualmente tem uma mensagem grandiosíssima aqui também para todos nós. Somos nós quando deixamos Jesus para as coisas do mundo, para as distrações do mundo. Veja, não ficou ninguém com Jesus. Jesus ficou ali só. Os seus discípulos que o acompanhavam, então, o deixam, somos nós, nas nossas atitudes cotidianas. Porque nós, por exemplo, estamos aqui neste templo buscando Jesus naturalmente. Estamos aqui buscando nos alimentar com Ele. Mas lá fora, quando começamos a viver as coisas do mundo, aonde aquilo que me dá prazer, não quero saber de coisas religiosas, de Deus, de Jesus, não quero nem comentar, nem ouvir falar, me entrego totalmente às coisas mundanas, me retiro de Jesus. Já fui no templo, cumpri minha passagem no templo, que eu tive que ir, agora volto para o mundo e esqueço, passo a semana inteira vivenciando as coisas do mundo. Será que é preciso isso, esse comportamento? Será que não podemos estar no mundo, que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo com Jesus? Precisamos nos afastar dele? Isso aqui é muito simbólico para nós. Então deixamos Jesus e vamos em busca daquilo que é material. É o que nos remete aqui essa passagem. E a mulher então vira para Jesus e diz: como sendo tu judeu me pedes de beber? Eu que sou mulher ainda samaritana. Aqui duas grandes problemáticas que ela estava colocando para Jesus. Primeiro, ela era uma mulher samaritana, e samaritanos e judeus sequer se entreolhavam, se distanciavam já no olhar, e Jesus pede algo a ela, e sendo ainda ela uma mulher, um judeu se dirigindo a uma mulher, isso era um escândalo para a época.
Eles eram cheios de preconceitos em relação à mulher. E Jesus derruba todos esses preconceitos, se dirigindo a essa mulher e pedindo a ela. Veja, ele pede a ela. É Jesus pedindo a ela. E ela fica assim, espantada. Jesus aqui transpondo barreiras, muralhas, preconceitos que estão arraigados em nós, condicionamentos religiosos arcaicos, atrasados, que não levam o homem a nada. Jesus derroga tudo isso, se dirige a ela com carinho, com amor, com respeito e pede. Olha, Jesus pedindo, isso transcende tudo que nós pensamos. Jesus mostrando o que aqui? A importância da mulher. E Jesus então responde: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria então a água viva. Que são os dons de Deus? Ela não conhecia os dons de Deus. Que dons de Deus estamos falando? Do amor infinito, sua onipresença, onisciência, sua inteligência suprema do universo, misericórdia infinita para todos nós. Percebem? Bondade. Esses são os dons de Deus. Tu não conheces os dons de Deus? E a mim, se tu conhecesses a quem está te dirigindo, pedirias a água viva. Que água viva é esta que Jesus agora aqui está colocando? Quando Jesus se refere à água, meus irmãos, nós temos que entender agora também o olhar que o povo hebreu, o povo judaico, à época de Jesus, que hoje em dia, nas interpretações, isso foi muito mascarado, infelizmente. O que era a representação da água para eles? Tudo. Tanto que antes de Deus criar a terra, criar os planetas, criar os sóis, criar a vegetação, criar os animais, Deus fez a água de cima e a água de baixo. E Deus, Yahvé, pairava sobre as águas. Que águas são essas? Que águas são essas? A água é onde todos nós estamos mergulhados. É o fluido cósmico universal, onde toda a criação de Deus está inserida. Menos ele é o Criador, ele pairava sobre as águas, ele está fora, Deus está fora. Deus não está contido no fluido cósmico universal. Deus cria o fluido cósmico universal. E todas as suas criaturas, sejamos nós principiando do átomo ao arcanjo, estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é representado pelo provérbio, pelo Velho Testamento, como a água. Água de cima, água de baixo. Percebem a importância da água para eles? Tem um sentido espiritual muito profundo, ao qual, com as interpretações equivocadas, há já algum milênio, nós perdemos esse sentido. E a doutrina espírita faz que nós resgatemos isso novamente, para que nós compreendamos a água viva a qual aqui Jesus se referia. E a mulher então diz: Senhor, tu nos tens o que tirar essa água do poço, que é muito fundo. E onde, pois, você tem essa água viva? Ela não entendeu o que é a água viva. E Jesus então vai começar a explicar para ela, mas antes ela vai argumentar com Jesus: és tu maior do que nosso pai Jacó, nosso patriarca, que nos deu o poço, é herança para o seu filho José, e nós herdamos isso de José? Tu és maior do que ele? Sendo que o próprio pai Jacó bebeu água desse poço, e seus filhos, e todo o seu rebanho? E Jesus então responde: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aqui nós precisamos parar e fazer uma reflexão espiritual muito profunda aqui. Porque quando nós vamos buscar sobre o pai Jacó, e eu trouxe aqui informações que nós podemos juntos refletir, ele vai nos dizer o seguinte: na Bíblia, Jacó é um personagem central da história bíblica.
sendo um dos patriarcas da linhagem de Abraão e o pai das 12 tribos de Israel. Daqui dessas 12 tribos de Israel, que Jesus vai trazer também o número 12 dos apóstolos. Jesus segue essa referência do Velho Testamento. Por isso, 12 apóstolos, referente às 12 tribos de Israel. Jesus aqui busca esse sentido que é muito profundo. Ele, Jacó, é conhecido por sua jornada de luta e transformação espiritual, que culminou numa nova identidade e promessas divinas. Jacó, como Jesus aqui nos fala, e como o próprio texto bíblico vai nos falar do Velho Testamento, o livro, o Pentateuco de Moisés, o Velho Testamento, é toda a nossa história de caminhada terrena, é nosso êxodo. É o êxodo de todos nós no planeta de provas e expiação. Toda a Bíblia, o sentido que ali está colocado, é a nossa caminhada. Os 10 mandamentos são 10 mandamentos para um planeta de provas e expiação. Porque se nós viemos num mundo ditoso, se você pegar os 10 mandamentos, ele não tem sentido. Não matarás, por exemplo, que é o quinto. Que sentido teria esse quinto mandamento num planeta ditoso? Nenhum. Percebem? Os 10 mandamentos, o Velho Testamento, é para um mundo de prova e expiação. É onde nós vamos receber os ensinamentos aqui que nós recebemos de Jacó, que se nós formos nos textos dele, nós vamos perceber justamente o que está sendo colocado aqui. São para os seus filhos, são para a sua herdade, aqueles que ponham a sua herança no mundo, para nós avançarmos no mundo de prova e expiação. Por isso Jesus vai falar para ele, dessa água aí do pai Jacó, que é um ensinamento do pai Jacó que vocês bebem, essa água vocês vão voltar a ter sede. Vocês vão beber e não vai saciar. Mas a água que eu estou lhes ofertando, veja, essa você nunca tornará a ter sede. Então transcende. Jesus, o que ele está nos dizendo aqui? O que eu trago a vocês é algo que está acima, além de um prova e expiação. O prova e expiação nós temos todas as lições, já estão aqui conosco, nós que deturpamos. Aí é um problema nosso, mas a lição está ali. É o suficiente para nós avançarmos num prova e expiação. Percebem? Mas Jesus, ele veio nos trazer a terra prometida. É diferente. É diferente. Quer ver o símbolo disso? Moisés. Moisés, ele faz toda essa caminhada do êxodo, que representa a nossa caminhada, num prova e expiação. Quando vai entrar na terra prometida, Moisés entra? Não. Por quê? Ele havia assassinado, ele matou pessoas. Você lembra da passagem do ídolo, quando ele desce e estão ali adorando o ídolo, ele manda matar quem produziu o ídolo. Como você poderá entrar na terra prometida tendo assassinado? Percebe? É simbólico, é um símbolo mostrando que se você ainda tem imperfeições morais graves, como matar, por estar num dos 10 mandamentos, o 5º mandamento, não matarás, ele infringiu essa lei, não tem como entrar na terra prometida, percebem? Então Jesus diz, o que o pai Jacó ensinou a vocês é válido, é ótimo, mas vocês vão voltar a ter sede, isso é da matéria. São lições aqui no mundo material. O que eu estou trazendo não, transcende a matéria, transcende a matéria. Aí ele diz que as coisas do mundo, o que ele está nos dizendo? São passageiras. E a que eu trago são eternas. Por isso vão voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que então é essa água viva? Essa água viva é esse amor infinito de Deus. O que é amor infinito de Deus? É a vivência dos seus dons. Que são os dons de Deus? Os dons de Deus são as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Então, se nós vivermos as leis de Deus que está em nós, escrita em nossas consciências, nós bebemos dessa fonte interminável,
Estamos bebendo da água viva que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos leva para a vida eterna. Findou a morte, acabou a morte, vencemos as nossas imperfeições morais, avançamos, percebem? Essa água viva jamais teremos sede, porque essa moral cristã é aquilo que nos alimenta, nos sacia em todos os sentidos. A nossa fome, a nossa ânsia de viver, de entender, de compreender. Essa é a água viva que Jesus está nos ofertando, não só a esta mulher, mas a todos nós. É isso que precisamos olhar e compreender o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é para uma prova e expiação, é para nós nos tornarmos espíritos puros. Jesus quer que a gente alcance a pureza, é a missão dele conosco. Muitos falam, chegaremos na regeneração, mas não é o fim, não é o objetivo final. Faz parte do caminho, claro, da evolução, mas Jesus quer mais de nós. Se podes caminhar 1000 léguas, caminhe mais 1000, caminhe 2000. E é isso que Jesus faz conosco. Nos dá a possibilidade de avançarmos não só 1000 léguas, 1000 quilômetros que seja, mas 2000, 3000, 4000. Multipliquemos a nossa caminhada. É isso que Ele está nos fornecendo com a água viva, que nos abastece para sempre. Então Ele disse à mulher: Senhor, dai-me então dessa água. Dai-me dessa água aqui. Essa água eu não vou ter mais sede, para que eu não tenha essa sede mais. E não tenha que vir mais aqui no poço tirar. Percebe? Ela pede essa água viva em Jesus, mas ainda fincada aos pés na matéria. Veja, porque a intenção dela não é estar ali, voltando a pegar a água, fazendo toda aquela caminhada. Não, eu bebendo essa água não vou ter mais sede, eu não quero sequer voltar nesse poço. O poço é material, o poço é físico. Humberto de Campos nos diz que um dia esse poço vai secar e vai virar ninho de cobra. Percebem? Então ela ainda não largou nem desse poço. Mas aí ela pede Jesus a água viva. E Jesus, esse pedagogo amoroso, justo, Jesus, vejam meus irmãos, ele nunca aponta o dedo para a gente. Como a mulher que foi sofrer um apedrejamento pelo adultério. Onde estão seus julgadores? Não se encontram aqui, eu também não te julgarei. Mas vá e não peques mais. Ele nos dá essa mensagem. Mas olha que importante a mensagem de Jesus agora para a mulher samaritana. Então me dê dessa água. E Jesus poderia apontar para ela e dizer por motivos quaisquer que fossem, que não daria a água nela por tais motivos. Não, Jesus jamais faria isso. Jesus nos ama, Jesus nos compreende a nossa dificuldade de aprender, de entender, a nossa ignorância. Pai, perdoai-os, eles ignoram, não sabem o que fazem. Jesus entendia-nos a todos nós. E Ele não aponta o dedo, mas Ele faz algo por nós. Ele nos chama à reforma íntima. Mas simplesmente nos chama à reforma íntima? Não. Ele faz com que nós nos olhemos. Quer ver? Olha a condição que Ele dá na mulher. Ele fala assim para ela: tá bom, vai lá e chama o seu marido e venha com ele. Aí a mulher vira para Jesus e fala: eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, você não tem marido. Porque o que é a reforma? Que condição é essa para a água viva? Para adentrarmos nessa água que vai saciar toda a nossa sede, exige uma condição: nós nos olharmos. Porque a reforma íntima, é muito fácil nós falarmos em reforma íntima. Todas as linhas espiritualistas falam em reforma íntima. Vocês podem ler livros de outros pensadores espiritualistas, vão falar de reforma íntima. Todas. A doutrina espírita é a única que fala de reforma íntima, mas fala como deve ser a reforma íntima. Não é só falar de reforma íntima, é como realizar. E como se realiza uma reforma íntima? Olhando para nós mesmos. Precisamos ver as nossas potencialidades e nossas dificuldades, as nossas enfermidades, os meus vícios,
o meu comportamento imoral. Eu preciso me olhar. Porque como eu vou mudar algo que eu não vejo? Que eu acho que está tudo certo, está tudo bom, eu ajo assim, é assim mesmo, é assim que eu sou, não vou mudar. E quero beber da água viva? Não, Jesus diz não. Para eu beber da água viva, eu preciso também me reformar. Por isso João Batista gritava: arrependei-vos, vos é chegado os tempos. Reformulem seus pensamentos, renovai-vos seus pensamentos, porque está chegando aquele que vos vai batizar com o Espírito Santo, não mais num corpo, numa água física, mas no Espírito, vai renovar o Espírito. E para renovar o Espírito, eu preciso ver minhas impurezas, eu preciso me olhar. E Jesus então convoca essa mulher, dizendo: porque tu tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu marido. Olha só, essa mulher, eu vou trazer aqui o relato dela, bíblico, histórico, ao qual aqui diz: olha, a mulher samaritana não tinha marido, porque tinha se divorciado 5 vezes, e estava vivendo com um outro homem, que não era o seu marido. Jesus revelou essa verdade quando conversava com ela. Essa situação era vista com desaprovação dentro da sociedade dos samaritanos, que contribuiu então para a rejeição dessa mulher. Ela era rejeitada pelo povo samaritano. Gente, precisamos agora adentrar a nossa mente ao povo da época, porque se a nós hoje temos até esse chavão que nós falamos assim, casado com fé, juntado com fé, casado é. Para a nossa época isso é válido, nenhum preconceito, nada contra isso. Mas para aquela época não. Para aquela época isso era um pecado. Era algo de desonra. E ela ficar caminhando entre maridos, ela estava buscando o quê? Aí Jesus vai falar isso com ela. Você está buscando ainda no campo da sexualidade. A sua sede sexual é que está te movendo. E tu queres beber a água viva? Percebe? Jesus faz ela se olhar. Aí ela olha para Jesus consternada, ela entende Jesus, e ela então vai fazer o seguinte comentário para Jesus: vejo que tu és um profeta. Então ela analisa Jesus como profeta. Jesus não era um profeta. Jesus era o Messias, ele era ungido de Deus, é o Cristo. Mas ali ela faz essa interpretação pelas predições que ele fez a respeito dela, essa leitura que ele fez da vida dela, e ela diz: tudo que diz é verdade. E ela, quando reconhece Jesus então como profeta, ela vira para Jesus, tipo assim: então vou aproveitar, né? Vou fazer perguntas para entender melhor a vida. E ela pergunta a Jesus: Senhor, porque essa aqui era a grande discussão de revolta e conflitos entre judeus e samaritanos. Nós samaritanos adoramos a Deus onde os nossos pais, nossos ancestrais nos ensinaram, no Monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Aqui ela leva essa questão para Jesus. Ela já entende Jesus, que ele é um grande espírito, mas ainda não o espírito máximo, ela vai entender mais à frente. Mas aqui ela já aproveita para jogar essa pergunta a Jesus, porque isso aqui era o grande conflito deles. Tanto que eles, os samaritanos, para ir nas festividades da Páscoa, não irem orar em Jerusalém, eles criaram um monte em Gerizim e iam lá fazer uma oração da Páscoa, que eles cultuavam também a Páscoa, mas no Monte Gerizim. Quem está certo? Quem está no Monte Gerizim ou quem está em Jerusalém? Aí Jesus então diz à mulher, Jesus diz a ela, mulher, ele usa esse termo sempre com o reconhecimento da sua missão como mulher, com respeito a essa missão da maternidade, do papel da mulher no mundo. Esse é o sentido da palavra mulher, não é desrespeito. Muitos interpretam que Jesus, quando chama a mãe dele de mulher, Jesus desrespeitou a mãe dele, em vez de falar a mãe, falou mulher. Não entenderam a mensagem. Essa palavra mulher tinha essa conotação à época deles, para eles, para o povo judeu, era muito forte.
muito forte, é no sentido dessa missão bem cumprida que foi dada por Deus. E ele diz: crê-me que hora vem, dia virá, em que nem nesse monte e nem em Jerusalém vai se adorar ao Pai, nenhum dos dois. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos lá, aqui também tem uma mensagem. Quando Jesus fala para ela: olha, não vai nem adorar nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Mas vocês samaritanos, vocês adoram o que vocês não compreenderam. Por quê? Os samaritanos adoravam outros deuses. Eles tinham uma abertura para outros deuses. Eles não eram monoteístas como eram os judeus, num único Pai. Não. Os samaritanos tinham uma abertura. Mesmo recebendo somente os livros de Moisés, o Pentateuco, que eles não aceitavam as escrituras e os profetas, isso eles não aceitavam, era um motivo de briga entre eles e os judeus, mas eles também tinham outros deuses. Aí Jesus, por isso Jesus fala: o que vocês adoram, vocês não entendem, vocês não sabem. Agora, nós os judeus sabemos que o que adoramos e aonde virá a salvação. Porque o que Jesus está nos dizendo aqui? Isso vai estar lá, essa informação, lá no caminho, a caminho da luz por Emmanuel. O povo judeu, eles tinham essa missão de trazer a ideia do Deus único. Era a missão do povo judeu. Eles entenderam isso. E eles, é através dessa linhagem do Deus único que vai vir o Salvador. Não através do pensamento de outros deuses. É isso que Jesus está dizendo para ela. Nós, os judeus, recebemos essa missão de Deus. Mas somos sabedores que os judeus falharam. Pelo preconceito, pelo orgulho, de se acharem os únicos protagonistas, que a mensagem era só para eles. Aí se perderam na ideia. Mas de início era isso. Tanto que os livros bíblicos é a história do povo judeu. É a nossa história religiosa. É a nossa história religiosa. Aí diz Jesus então para ela: mas a hora vem. E a hora é agora. Essa hora chegou para o planeta. É que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai agora em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais assim para o adorarem. O Pai procura esses que o adoram em espírito e em verdade, não mais em templos de pedra. Os templos de pedra são uma necessidade nossa ainda de evolução, que eu preciso estar vinculado a um templo, eu preciso ter um líder me ensinando, falando. Isso ainda é um condicionamento nosso, da nossa evolução, natural que seja assim. Mas Jesus diz: os verdadeiros que adoram o Pai é em espírito. É em espírito, é fora do corpo. Em verdade, é na consciência, aonde suas leis, os dons de Deus estão escritos, os dons de Deus que estão em nós. É dessa forma que nós vamos amar a Deus, convivendo com amor, com igualdade, com fraternidade, com solidariedade a todas as suas criaturas, em qualquer campo de evolução que possamos encontrar em nosso caminho. É esses que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é num templo, não é fechado, enclausurado, em grupos fechados. Nunca foi essa a ideia de Jesus, nunca foi, de templos religiosos. É uma infelicidade nossa, ao qual nós nos prendemos a isso há 21 séculos, estamos presos a isso. Por isso a doutrina espírita, ela não tem um líder, não tem um sacerdócio, não, de maneira nenhuma. É aberta ao raciocínio, à reflexão, à busca da razão. Claro, recebemos as orientações de Kardec, que recebe dos espíritos, ele decodifica para nós e nos traz a mensagem. Gratidão sempre a Allan Kardec, mas nós não seguimos Kardec, nós seguimos Jesus. Percebem a diferença? É em Deus, em verdade, que temos que buscá-lo, em espírito. Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem em espírito. Jesus vai além da matéria, ele sai do campo material. É um sentimento vivo dentro de nós
que nem a morte física vai destruir, porque o Espírito sobrevive a tudo. A mulher diz então para Jesus: tu és o Messias. Ela reconheceu agora, não mais o profeta, ela reconheceu ele. É tu que chama de Cristo, o ungido de Deus. Vai vir, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo o que você está nos anunciando. E Jesus diz: eu sou eu que falo contigo. E aí, quando Jesus se apresenta, quando Jesus se coloca para nós, aí a gente dá um estalo e a gente volta para Jesus. Agora que eu fiz meus afazeres do mundo, veja, aí vieram os discípulos agora. E eles vêm, veja que interessante, como eles estão vindo do mundo, das coisas do mundo, influenciados pelas coisas do mundo, eles chegam, veem a cena, eles entram em choque, eles ficam espantados. Como assim? Jesus falando com uma mulher? Conversando com uma mulher? A sós ainda com uma mulher? Mas nenhum deles teve coragem de perguntar, questionar ou fazer qualquer indagação, porque Jesus falava com ela. Se cala. Porque a autoridade moral de Jesus é gigantesca. O amor vibra em todos os sentidos. Eles ficaram em choque, porque estão ligados às coisas do mundo. Nossa, falando com a mulher, preconceito do mundo. Percebem? A gente retorna para Jesus cheio de preconceitos. Ele nos falou aqui em espírito e verdade que vamos amar a Deus e vivenciar a Deus, adorar a Deus. E ainda nós estamos vinculados às coisas do mundo. Aí o mundo me ensina que é desse jeito que eu tenho que amar, que eu tenho que realizar. Aí vejo Jesus transcendendo tudo isso, eu fico em choque com Jesus. Jesus é o exemplo, ele é o guia, ele é o modelo. É Jesus que está equivocado ou somos nós que não entendemos a mensagem de Jesus? São seus próprios discípulos que estavam caminhando com ele. Então a mulher pega e deixa o seu cântaro e vai à cidade e diz àqueles homens: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aqui nessa passagem, mais uma reflexão profunda para todos nós. A mulher deixou o seu cântaro. Quando ele se refere a isso, está dizendo assim: a mulher deixa aquilo que é material, deixa aquilo que ela acha necessário ter da matéria do mundo para se chegar ao que o Cristo está ensinando. Percebe? Ela deixa o cântaro, ela deixa aquilo que é material para pegar a água que também é material, que tudo que é passageiro, ela deixa para trás. Ela vai deixar para trás todo esse movimento de estar infringindo a lei dentro do campo da sexualidade. Humberto de Campos vai nos falar isso mais à frente. Talvez não dê tempo de nós adentrarmos o texto, mas a mensagem que ele vai falar é isso. Ela vai se renovar intimamente. Saciou ela aquele desejo sexual que era o que movia ela no plano físico, não mais. Agora os ensinos de Jesus adentrou o seu campo emocional. Então ela vai à cidade, ou seja, ela vai aos outros que estão caminhando com ela e diz aos homens: olha, a mulher leva a mensagem aos homens. Isso é belíssimo, gente, é profundo. Isso está no Evangelho, João nos traz isso. E a mulher, então, mais uma vez, nessa missão belíssima de nos dar uma mensagem, ela aceita então Jesus e renova as suas necessidades espirituais. Ele é o Cristo, diz ela. Então eles saem, vejam, da sua cidade e foram ter com ele. O que é sair da sua cidade? Aqui no sentido espiritual, é sairmos desses nossos condicionamentos, desses nossos preconceitos, desse nosso orgulho, desse nosso mundinho passageiro, e vamos buscar a verdade, que é Jesus, que é seus ensinos para a vida eterna. Bebereis dessa água da fonte viva e dareis um salto para a eternidade. Percebem? É esse salto que a gente precisa. Então eu preciso deixar, eu
preciso ser humilde, deixar para trás todos os preconceitos, esse orgulho, é aqui no Monte Gerizim que tem que se adorar. Não, deixe isso para trás. Isso é orgulho, isso é preconceito. Eu deixo isso para trás, fico humilde, ou seja, esvazio o meu copo e recebo Jesus de copo vazio, para Ele agora encher meu copo, porque meu copo estava transbordando do orgulho, da prepotência, que era a prepotência dos judeus, ao qual tanto odiavam os samaritanos, e é essa prepotência que vai levar Jesus à cruz. Percebem? Então eles se movem para Jesus, e indo então, fazendo esse movimento, eles vão buscar Jesus, e testificam então tudo aquilo que a mulher havia falado sobre Jesus, das palavras que a mulher testificou sobre Jesus. Disse-me tudo quanto eu tenho feito, diz a mulher. Jesus falou da vida dela, pessoal, da vida dela, que não transcreveram no Evangelho para não ofendê-la. Percebem? Isso ficou ali contido, escondido, para que no tempo certo pudessem ter a maturidade de tirar o espírito da letra e entender a conversa de Jesus com essa mulher. Imagina se coloca isso literalmente, esse texto. Nós colocaríamos a mulher abaixo, julgaríamos a mulher novamente, como temos a interpretação errada de Eva, de Adão e Eva, por Eva ter comido a maçã. Vejam, gente, como infantil, como somos infantis em reflexões profundas de ensinamentos da nossa vida. É a nossa vida. E ficamos presos em fábulas, que é a forma como os hebreus tinham de entender o concreto. Eles, para entender aquilo que era abstrato, todo o texto bíblico é em volta disso, tudo aquilo que é abstrato, nuvem, vento, bater de asas, da pomba, tudo isso é abstrato para o povo de Deus, para trazer uma mensagem que se tornava concreta para eles. Percebem? Aí nós pegamos essa fala deles, que era de palavras, né? Não tinha nada escrito, então eram fábulas, eram contos, e nós interpretamos esses contos ao pé da letra e fazemos essas interpretações, me permitem a palavra, ridículas. Ridículas as interpretações que nós temos do Velho Testamento, e quanto ali está toda a nossa vida espiritual, a nossa caminhada, a reencarnação. A reencarnação está toda ali, entrar e sair da tenda, a reencarnação, e nós não conseguimos ver isso. Percebem? E aqui Jesus então chama a atenção de todos nós através de uma mulher, nos passa essa mensagem, e ela diz, ele disse tudo o quanto eu tenho feito. Indo pois ter com eles, os samaritanos foram ter com Jesus, rogaram-lhe então que ele ficasse, e ele ficou. Olha que belíssimo, porque vejam, Jesus estava saindo da Judéia, do povo judeu que tinha a mensagem do Deus único, que tinha a mensagem firme, indubitavelmente ali, sem dúvida nenhuma, de que o Messias viria pela linhagem deles e chegaria. Estavam querendo matar Jesus. Para o outro ponto da viagem, que era a Galiléia, Jesus não era aceito, porque conheciam Jesus da sua infância, caminhou com seus irmãos, com seus pais, com sua mãe. Aí Jesus, com a mensagem belíssima, curou muito poucos ali e teve que sair da cidade, porque ali não o aceitavam, e Jesus respeita isso de nós. Eu não aceito Jesus, eu não quero Jesus. Tudo bem, ele vai cumprir a tarefa dele. Agora, você que não aceitou, vai viver a sua responsabilidade, do seu livre-arbítrio, da sua escolha de não aceitar Jesus. Podemos escolher isso, é o livre-arbítrio, mas há consequências. Há consequências, a colheita é obrigatória, não tem como fugir dela não. Percebem? E os samaritanos, onde estavam naquele conflito, se adora a Deus aqui ou Deus ali, não queremos saber das escrituras, mas só do Pentateuco de Moisés, ouvem Jesus falar, não, esse aí é o Messias, e abraçam Jesus, fica conosco, não vai embora mais não, fica aqui conosco, olha. Percebe? Quem somos nós aí? Nós somos os judeus da Judéia? Nós somos os galileus?
que não aceitamos ouvir boas palavras daqueles que convivem conosco na vida cotidiana, dando uma mensagem bonita, e eu não aceito porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso, agora está aí falando? Ou somos os samaritanos, que temos nossas dificuldades? Os samaritanos tinham grandes dificuldades, adoravam outros deuses, eram considerados heréticos pelos judeus, viviam em heresia, e eles abraçam Jesus. Quem somos nós nessa história? Quem somos nós que queremos a água viva e não queremos nos olhar? Simplesmente aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Deus. Mas se olhou intimamente? Viu como estão suas ações no cotidiano? Como estamos nos comportando diante daquilo que eu falo que eu quero de Deus para mim? E eu estou me comportando com aquilo que eu quero receber de Deus? Eu quero a água viva? Então que eu me comporte de acordo. Senão não tem como. Senão não tem como. Se não abandonares aquilo que do mundo te torna orgulhoso, prepotente, vaidoso, egoísta, não pode me seguir. Não podes me seguir. Tu dizes Senhor, Senhor, vocês falam pela boca, mas não falam pelo coração. Não pode adentrar no reino de Deus. Jesus é direto. Jesus não brinca, não. A mensagem dele é direta. Agora a gente fica camuflando. Não, mas eu amo Jesus. Não, eu aceito Jesus. Mas aqui, ó, a condição. A condição. E muitos então creram nele por causa de suas palavras e do seu ensinamento. E diziam agora à mulher: agora, já não é pelo que você tem dito que nós cremos. Veja, porque você crer pelo testemunho dos outros é uma coisa. Alguém aqui discursando sobre Jesus, falando sobre Jesus, falando da espiritualidade. Ah, eu creio porque fulano falou. Fulano não, fulano falou, eu acredito. Eles falam, não mais. Nós agora cremos porque nós mesmos ouvimos, nós mesmos sabendo que verdadeiramente Ele é o Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Então que nós mesmos, através dessa doutrina espírita, que é luz no mundo para todos nós, que nos dá os ensinos de Jesus agora de forma clara, retirado o véu daquilo que era misterioso, daquilo que era oculto, não mais. Agora eu, com os olhos da razão, com os olhos da lógica, e principalmente, como nos diz Kardec, do bom senso, eu recebo toda essa informação novamente. Agora que eu próprio avalie, que eu próprio testemunho, que eu próprio sinta, e eu propriamente siga e adore a Deus em espírito e verdade. É isso que a doutrina faz conosco. A doutrina espírita não manipula ninguém. A doutrina espírita não está aqui para convencer ninguém. O próprio Kardec nos diz, se você é de determinada religião, A, B ou C, você se sente bem, é aí que você se entende, fique aí. Fique aí. Mas para você que tem sede, tem fome, quer entender por que você está aqui, quer compreender por que você tem que aceitar Deus, quer aceitar Jesus, que você é um cético, mas quer sair desse ceticismo e adentrar a verdade, venha, o Espiritismo é para vocês, é para nós. Então que essa mensagem belíssima da mulher samaritana, que Jesus nos trouxe, através dessa figura humana, belíssima, ao qual todos nós um dia vamos estagiar, que tenhamos a honra, a dignidade de quando passarmos por essa etapa, termos também esse mesmo respeito, essa mesma atitude de solidariedade e de amor que as mulheres, como as mães, exemplificam para todos nós. Muita paz a todos, meus irmãos.